Olá, graça e paz. O programa Cada Dia de hoje começa com uma pergunta direta para você. Você acredita que um dia Jesus o Cristo voltará pela segunda vez, a segunda vinda de Jesus? Você crê nisso, nessa pregação que há anos e anos a igreja tem feito, falando que Jesus virá novamente? E agora, é certo, ele virá para julgar os vivos e os mortos. Esta é uma doutrina fundamental para nós cristãos, a segunda vinda de Jesus. O pastor Hernandes, no programa de hoje, vai falar sobre isso. No programa passado, ele falou sobre os sinais da segunda vinda. E no programa de hoje, ele vai falar sobre a segunda vinda de Jesus. Você crê? Pastor Hernandes, essa é uma boa pergunta. Porque nós vamos vivendo assim como que no automático, né? As pessoas vão vivendo e quando você fala sobre a segunda vinda de Jesus, até entre os religiosos, parece que não há tanta convicção assim. Pois é. Isso é um perigo, né? É um perigo. É um Já perigo. está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, as pessoas negando que ele voltaria. E, inclusive, eu estou me lembrando do texto em que Jesus, quando ele falou sobre esse assunto, ele falou que assim como foi na época de Noé, as pessoas estavam vivendo normalmente, digamos assim, até o dia que Noé entrou na arca. Então vamos continuar pregando, fazendo a nossa parte, anunciando ao povo a mensagem da palavra de Deus. Amém. Como ela é. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, um abraço. Muito bem, gente, nós vamos então conversar sobre a segunda vinda de Cristo. Há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo na Bíblia do que sobre a primeira. Como todas as profecias sobre a primeira vinda de Cristo se cumpriram rigorosa e literalmente, temos convicção de que também as profecias acerca da segunda vinda de Cristo se cumpriram, estão se cumprindo e cumprir-se-ão rigorosamente. Agora a pergunta é, ele voltará, mas como ele voltará? Atos 1,11 diz que ele voltará pessoalmente. O mesmo Jesus que subiu é o que vai descer. Ele não vai mandar um embaixador, um querubim, um serafim, um arcanjo, um anjo. Ele pessoalmente voltará para buscar a sua igreja. Segundo lugar, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Ou seja, a segunda vinda de Cristo será visível. Todo olho verá. Não haverá um deserto tão inóspito, uma montanha tão alta, uma caverna tão profunda, um vale tão escuro, uma metrópole tão congestionada, uma região rural tão distante que possa ocultar este evento glorioso dos olhos de todas as pessoas. Terceiro lugar, a Bíblia diz que ele virá audivelmente, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá. Se a segunda vinda vai ser o fato mais público da história, há de ser também o fato mais sonoro da história. Ninguém ficará fora do alcance desse sonido, desse estrondo, desse alarido, desta voz que vai ecoar por toda a terra. Jesus voltará de forma audível. Mais ainda, Jesus voltará, diz a Bíblia, de forma repentina. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. Nas palavras do apóstolo Paulo, vai ser como um abrir e fechar de olhos, num instante, num momento, num átomo de tempo, como que o abrir e fechar de olhos, como que o faiscar de uma estrela, o dardejar da cauda de um peixe, vai ser com essa rapidez e celeridade que Jesus voltará. Isso significa que não vai dar tempo de você se preparar naquele dia. Se você não tiver azeite na sua lamparina, você ficará de fora para o grande juízo de condenação. Hoje é o dia oportuno de você se preparar, porque quando ele voltar, será tão repentino que as pessoas não terão mais tempo de se prepararem. Mas ainda, a Bíblia diz que a segunda vinda será inesperada, vai ser como ladrão.
Ou seja, um ladrão não manda um WhatsApp para você marcando a hora, o dia e a hora de chegar na sua casa. Ele vem de surpresa. Ele colhe você de surpresa. O pastor Ricardo Mota já mencionou aqui o fato de que vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até que chegou o dilúvio. Mas não tinha mais tempo. A porta já estava fechada. Em outras palavras, a segunda vinda de Cristo não vai acontecer num dia em que todo mundo, não vai ser hoje mesmo, porque tudo dá sinal que vai ser hoje. Não, vai ser de surpresa. A vida vai estar rolando, o comércio vai estar aberto, as indústrias vão estar funcionando, você vai estar com a sua agenda lotada, levando filho para a escola, buscando filho da escola, indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo viajar, ficando em casa. É nessa correria da vida que Jesus vem, inesperadamente. Então prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Mas ainda, a segunda vinda de Cristo será inescapável. Paulo usa a figura da mulher grávida que está para dar à luz. Ela não pode negar a gravidez, ela não pode cancelar a gravidez. Ela vai dar dor à luz, vai sentir dor de parto. Assim como a mulher que está grávida vai dar à luz, também Jesus voltará. Ninguém pode impedir que ele volte. Nenhuma corte pode decretar que ele não voltará mais. Ele voltará. Já está estabelecido desde a eternidade. Então é hora de você se preparar para aquele grande encontro com o Senhor. Mas finalmente, Jesus voltará gloriosa e vitoriosamente. Na primeira vinda, ele veio de forma humilde. Foi colocado numa manjedoura. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele precisou de um barco emprestado, ele precisou de uma sala emprestada para fazer a Páscoa e celebrar a ceia, inaugurar a ceia, ele precisou de um túmulo emprestado para ser sepultado, mas quando ele voltar, ele virá em majestade e glória, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, e ele virá em grande majestade e glória, e ele vai se assentar no trono, e ele vai julgar as nações. Ele vai julgar vivos e mortos, e então aos que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas os que estiverem à sua direita, aqueles que nele creram e receberam a oferta da graça, serão então convidados: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A grande pergunta hoje é esta: e você? Está preparado para a gloriosa volta do Senhor Jesus? Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde demais. Eu quero orar com você. Deus, eu te peço em nome de Jesus que tu apliques esta palavra ao coração de todos quantos nos assistem, para que eles compreendam a urgência de se reconhecerem pecadores e de porem sua confiança em Jesus, para que quando aquele dia chegar, nós estejamos preparados para este grande encontro. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está
está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Muito bom, graças a Deus por isso. Pastor, essa mensagem, ela não é tão comum como ela era em anos atrás. Não sei se você tem essa expressão, essa noção assim, porque eu me lembro, né, lá no início do ministério, até quando na época da mocidade, na igreja se falava muito. Tema era mais recorrente. Mas parece que agora a própria igreja não se dá conta de que esse dia vai chegar, né? Eu estava vendo aqui esse livro, esse aqui é um dos livros do pastor Hernandes, e sobre as parábolas de Jesus. E nessas parábolas que Jesus contou, e o pastor retrata aqui, eu estava vendo na página 72 aqui, 72, a parábola das 10 virgens é uma das parábolas que Jesus contou, que retrata a segunda vinda de Jesus. E a necessidade está preparada. Sim. A pergunta é essa, você crê mesmo que um dia o Senhor Jesus voltará? E a Bíblia diz que ele vem para julgar os vivos e os mortos. Muitas pessoas falam, mas se ele vier, eles vão matá-lo de novo. A Bíblia Sagrada diz que agora ele virá como juiz. Ele veio para salvar e agora ele vem para julgar. E você precisa estar pronto para isso. Como? Lendo a palavra de Deus, se entregando ao Senhor Jesus, que é o único e suficiente Salvador. Por isso, nosso empenho aqui em falar sobre o Evangelho da graça de Deus, muito mais do que divulgar uma instituição religiosa. Então, que Deus o abençoe muito. Todavia, nós sabemos que é importante a gente estar congregados em algum lugar, adorando a Deus, estudando a comunhão entre nós. É importante que você congregue, visite uma igreja que a palavra de Deus é lida e explicada mais perto da sua casa. Se você desejar, nós estamos dispostos aqui a receber você e toda a sua família, aqui na 6ª Igreja Presbiteriana em Uberlândia, no bairro Santa Mônica. Então, programações para toda a família. E se você deseja também, baixe o aplicativo da nossa igreja, 6ª Igreja. Temos lá uma rádio 24 horas, a mensagem pelo telefone também, o Disque Paz, ou seja, muita coisa para poder edificar você e sua casa, tá bom? A gente se vê numa reunião dessas aí na 6ª Igreja. Nós vamos ficando por aqui, agradecemos ao Vitor Quevedo e também ao pastor Hernandes, amigo querido de tantos anos, juntos pregando a palavra de Deus. Tchau, tchau, fica com Deus. Deus abençoe a todos.